E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, aqui é o Luiz, trazendo mais um vídeo aqui no canal. E hoje contaremos a história do filme Luca, de 2021. Preparem-os, aí é o E aqui vamos começar a história. Aí começa com os caçadores procurando. Aí conhecemos Luca, um pastor morando com seus pais debaixo d'água. Que queria muito para a superfície, mas a mãe dele falava que existiam uns humanos muito malvados lá. E ele catava coisa dos humanos que deixavam cair lá. Mas em um dia, um mergulhador achou ele e, e. Mas aí descobriu que ele também era um monstro marinho. Então, sabendo mais, ele podia virar humano. Nunca sabendo disso. Nunca saiu para a superfície. Nunca saiu para a superfície sabendo disso. Então, ficou muito assustado. Voltando para a água. Ficou pensando nisso a noite toda. Voltou para o mesmo lugar. Tentando sair para a água. Aí o Alberto apareceu e falou para ele sair logo. Lucas saiu e o Alberto ensinou ele a andar primeiro. Porque os monstros marinhos não sabiam andar, só nadar. E ele mostrou todas as coisas de humanos que ele tinha. E o cartaz da Vespa, que era o sonho dos dois. E eles estavam tentando construir uma. Mas ele percebeu que ele estava muito tempo lá. Aí a mãe dele perguntou por onde ele andou. Aí a avó dele cobriu a barra dele, falou que, que que ele foi buscar uns pepinos do mar pra ela. E Lucas segurando a rampa pro Roberto. Quase ele espativa a cara no chão. Então eles passam mais tempo na superfície, construindo mais vespas. E eles iam descer junto enquanto uma tartaruga segurava a rampa. Isso nem é seguro. Eles quase espatifam numa pedra. E a mãe do Lucas e o pai do Lucas negócio a ausência dele. E eles querem dar uma lição nele e querem deixar ele com o tio esquisitão dele. Mas ele vai embora e volta e conta isso tudo pro Alberto. E eles querem ir para Porto Rosso. Eles usam um barco naufragado e o Alberto fala assim: faço tudo que eu digo. E quando o Luca vê os arpões, fica com muito medo. E chega um cara com uma verpa. E os meninos falam assim: chuta a bola. Então quando o Lucas vai chutar a bola, cai na vespa do Hércules. E ele vê que são duas crianças e começa a zombar delas. E quase revela a verdadeira identidade. Mas aí aparece a Julia e começa a ajudar eles. Aí ela fala que o Hércules conseguiu dinheiro ganhando do, na Copa Porto Rosso. Ela fala que ninguém ganha do Hércules. E o Luca fala que eles podem ganhar do Hércules. Então eles treinam e treinam.
Então o Luca fica na bicicleta e o Roberto fica no macarrão. Então eles conhecem o pai da Júlia. E todos estão atrás de monstros marinhos. Então, vamos continuar a aventura do filme Luca. Então, eles continuam lá no barco. Ele joga o gato pra longe e o Luca pergunta. Então, o Roberto pergunta onde ele perdeu o outro braço. Ele fala. Então eles conseguem muitos peixes e o Luca e o Roberto ficam muito felizes e parece o Hércules, Tito e Brito. Não sei o que. Então o Hércules disputa o Roberto numa batalha. Então o Luca ofende o seu bigodinho ridículo. Então ele devolve o dinheiro para o Luca e eles começam a treinar. Mas aí o Hércules dá uma bicuda. Então, mas aí desviam, tacar água no barco, onde revela a parte peixe de Roberto. Mas quase vê. Mas aí o Luca derruba Roberto na água. Quase Hércules vê, mas aí o pai de Luca e a mãe de Luca vê e chegam lá em Porto Rosso. Mas aí eles derrubam os na água, fazem um terror lá e o próprio Luca percebe que a mãe dele e o pai dele estão lá tacando terror. Então, o Máximo chama o Roberto e a Júlia fala que aquilo não são chuvas, são estrelas. E ela fala pra que isso é um telescópio. E a Júlia, que depois das férias vai pra escola. E o Luca começa a aprender as coisas. E o Roberto não gosta nada disso. E o Luca fala que aquilo não são as chuvas pro Roberto. E eles ficam desejados para aquela linda vespa, mas o Luca tá outras coisas. Aí aparece Aí o Roberto fica muito bravo com isso. Então ele fala, você não quer a vespa? Então aparece o Hércules tacando aquele arpão. Tô acabando que o Luca usa o arpão para fugir. Então os dois acabam fugindo. Então começam a treinar. Então o Roberto fica mais bravo. A Julie e o Luca ficam mais perto. E ele fica mais bravo. Então os pais de Luca ficam correndo atrás do Luca. E ele chega lá na montanha. E ele pergunta, esse é o trem que te leva pra escola? Ele fala, é sim. Aí, muito legal, a coisa mais chata da vida.
Então o Roberto do, desce junto com o Luca ca, 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 e eles morrem. Não, mas eles caem na água e o Luca fica muito bravo com o Roberto. Eles têm uma briga franca. E a Julia fica muito feliz porque o Luca decide ir para a escola, mas o Roberto fala e mostra sua versão monstro marinho. E ela descobre que ele também é um monstro marinho. E ele também vai embora. Tá tudo destruído. E o Luca vê umas marcas na parede. Então ele pergunta para Alberto o que são aquelas marcas. Ele falou que começou depois que o pai dele foi embora. E ele falou que vai concorrer sozinho. Então começa a corrida, só que o Tito ele é incomodado por aqueles bichinhos que não sei o nome. Aí o Luca, o vidro dele quebra e o monstro marinho dele começa. E o Hércules coloca o pé na frente. O capacete dele cai. A versão marinha dele mostra aí. Mas aí ele consegue voltar. Mas ele não sabe comer com garfo. A Julia mostra como que se come. Então o Luca termina e sobe a ladeira. Então o Luca consegue a liderança e passa o Hércules. Só que aí a chuva começa e não consegue passar porque se ele passar na chuva vira um monstro marinho. E o Roberto chega lá, só que o Hércules dá uma bicuda nele e ele vira um monstro marinho. E o Roberto vai até lá e ele é capturado. E o Luca vira um monstro marinho. Então começa a correria de bicicleta. O Hércules tenta pegar eles de bicicleta, mas a primeira vez não deu certo. Aí eles voltam pra buscar a Julia. O Máximo vê isso e vê que é o Luca e o Roberto. E diz que eles ganharam a competição. Mas diz que eles não nem eram humanos. Mas a juiz diz que praticamente eles venceram. Mas diz que praticamente eles venceram. Então os caçadores não podem caçar. Então acabou o reinado do Hércules. E os pais de Luca acharam ele. E o prêmio é pro Luca e o Roberto. Eles conseguiram a Vespa. A Júlia foi pra escola e o
Luca também vai, só que o que aconteceu foi que o Alberto vendeu a Vespa e ele não vai poder ir. Isso vai ficar para outro vídeo. Não sei o que. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu like. E até o próximo vídeo. E tchau.